maravilhoso e tal. Hoje, aqui no Dom Elite e fazendo parte do projeto Academy, no geral, eu tenho uma honra tremenda, por vários motivos. Assim, se não fosse por nada, seria por vários motivos. Dentre eles, o fato de que eu tenho aqui o meu professor da vida, né? Um professor de honra, assim. Ele é o orientador de honra, não importa quem foi o orientador de honra, né? Sempre. E vocês vão ter oportunidade, os que ainda eventualmente não o conhecem, vão ter a oportunidade de ouvir o que é esta figura do direito, esse pilar lá das arcadas da USP, consegue fazer para que a gente aprenda coisas e compreenda toda a importância do direito, mas não o direito basiquinho, como a gente tem ouvido por aí, né, nos últimos dias. É muita gente falando, muita gente que diz que sabe, muita gente que escreve. Não é disso que nós vamos tratar hoje. E não é sequer só dos próprios temas que a gente colocou. A gente vem colocando isso para vocês há mais de 20 dias. Vai muito além disso, né? Então, eu quero que os senhores percebam o tamanho do privilégio que o Grupo Dom Elite e o projeto Dom Academy ter como convidado esse nosso maravilhoso convidado de hoje. Então, eu vou iniciar as apresentações por uma questão, né, de elegância, absolutamente desnecessária, mas vamos lá. Nós temos aqui hoje como nosso convidado o Dr. Carlos Alberto Dabos Maluf. E o Dr. Maluf, sempre que pôde, com uma gentileza tremenda, procurou nos atender com uma série de informações, sempre gentil, sempre dando aula sem dar aula, né? O professor Maluf é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na São Francisco, na cadeira de Direito Civil e, enfim, né, presidiu. Eu praticamente acho que ele, aquela universidade ali, sem ele, não sei como é que é, porque ele conhece todos os cantos, dirigiu o Departamento de Direito Civil, é conselheiro do Instituto de Advogados de São Paulo, que eu diria que é um grupo de excelência, né? A gente tem muita geração de conhecimento no IASP hoje, bastante, e já tivemos aqui alguns convidados de lá, vocês tiveram a oportunidade de conhecer alguns. E se eu tentar dizer todos os livros e todas as obras das quais o Dr. Maluf é autor, eu não conseguiria, gente. Não ia dar, tá? Não tem essa possibilidade, assim. Eu separei algumas aqui, comentei com ele, né? Que vou mostrar a vocês algumas que eu carrego, mas aí carrego o tempo inteiro. Carrego para dar aula, carrego para o trabalho. Então, vocês vejam aqui uma que eu amo de paixão. Depois ele vai falar de outras. E essa é Condomínio Edilício. Sabe aquela coisa prática quando você quer saber Condomínio Edilício? Uso Dr. Maluf. Eu uso Dr. Maluf, o que eu vou fazer, né? E quando quero ter aquela coisa super prática, ultra prática, de um tema que é muito, muito... Ele não é difícil, ele só é interessante do jeito certo. Então, o que eu faço? Eu uso Dr. Maluf. No quê? Condições do direito civil, gente. Para falar de condições do direito civil, e ele, além só de falar de condições, ele fala de cláusulas, né? Não são só condições, não. Ele bota cláusulas ali. E, dentre outros, as cláusulas, o Estatuto da Cidade, o curso de Direito Civil, além do dele, ele vai mostrar, porque os meus ficam todos no cartório, não dá para trazer todo para cá, então ele vai mostrar ali o curso do professor Washington de Barros Monteiro, que ele escreve já há tanto tempo, e além disso, qualquer coisa que eu diga além disso é desnecessária, assim, é conhecimento em cima de conhecimento. Isso aqui não é nenhuma rasgação de seda, porque ele não precisa disto. Isto é um reconhecimento do quanto eu pude aprender
e pude ver pessoas aprendendo e tenho colegas, milhares de colegas que passaram pela USP, pelas mãos sábias do Dr. Maluf e que hoje são mestres, doutores e pós-doutores e tudo isso, por conta de tudo que a gente tem a oportunidade de trocar com esse mestre. As aulas, e eu tenho aqui hoje no grupo colegas que vão me dizer se não é verdade, né? As aulas de Dr. Maluf são aquelas aulas que você fica ali ouvindo ele citar de memória, né? Várias coisas, a história do direito. Então, além do nosso tema, os nossos temas de hoje, que vocês estão estudando já há um tempão, então a multipropriedade, e que ele vai contar umas histórias interessantíssimas, e o direito de laje, eu quero que vocês mais do que isso, muito mais do que isso, observem o quanto de conhecimento tem nisso. Porque não é só o direito de propriedade que a gente ouve ou aprende aqui, ou direito de laje. Essas coisas a gente vai lá na lei e lê, né? Lê a lei, lê as normas, vai lá aprendendo, tudo bem. Mas junte isso ao que a gente normalmente não tem, que é o pensamento histórico dessas coisas, o porquê, os motivos e tudo que vem atrás disso. Então, para não me alongar mais e aproveitar muito, muito essa gentileza que Dr. Maluf nos faz aqui, então eu quero abrir a palavra para o Dr. Maluf e vou abrir já os microfones aqui para que vocês ouçam e aí diretamente da fonte, né, todas essas informações que ele certamente tem a passar a nós todos. Dr. Maluf, eu vou abrir já o seu som. Vamos testar para ver se está tudo ok. Todo mundo me ouve bem? Ok. Maravilha, som aberto. Então, os demais eu vou manter fechados para não termos ruídos. Estamos ouvindo, Dr. Maluf. Está ouvindo? Estamos ouvindo, está ótimo. Tá ótimo. E eu vou então lhe dar a palavra, o senhor fique à vontade, a casa é sua, a nossa casa é completamente sua, o senhor fique à vontade para a sua sequência. Bem, boa noite a todos. Com muita satisfação, aceitei esse honroso convite da caríssima colega Cláudia Domingues, que foi minha aluna de pós-graduação, fez um trabalho brilhante de dissertação de mestrado, envolvendo sucessão, e depois sempre tivemos, quando estive em Tupã, o convite dela, dando uma aula para 500 pessoas, professor Rui, ela falou que eu tenho boa memória, então vou rememorar um pouquinho, coisa de 8 a 10 anos atrás, fui juntamente com o professor Rui Geraldo Camargo Viana, e lá demos uma palestra para 500 pessoas, não é, Cláudia? Foi. 500 pessoas, incrível. O auditório estava apinhado de gente. E dessa amizade nossa, que já é até meio antiga, apesar da juventude da Cláudia, e como decano da Faculdade de Direito, do Departamento de Direito Civil, eu era o professor mais jovem quando lá entrei. Não vou nem dizer o ano, porque senão eu vou entregar aqui, né? Mas hoje eu sou o decano, o mais antigo do Departamento de Direito Civil. Mas comecei a dar aula muito cedo, com 26 anos eu já dava aula de Direito Civil. Tive essa vocação desde jovem. E agradecendo tudo aquilo que a Cláudia disse, ela carregou muito nas tintas, fiz tudo isso por amor, uma palavra que não existe no Código Civil. É interessante lembrar isso aos senhores. O Código Civil brasileiro, em nenhum momento, ele tem a palavra amor. Sabiam disso? O Código de 16 constava a palavra amor, mas não no direito de família. O direito de família é sempre imperativo. Não pode isso, não pode aquilo, entendimento patrimonial. Sabe onde constava a palavra amor? Na gestão de negócios do Código de 1916. Aquele que cuida do seu por amor dos outros. O gestor de negócio, aquele que sem procuração fazia a gestão de negócio dos outros, uma fazenda, etc, etc. Quer dizer, uma parceria sem procuração dos irmãos, alguém geria uma fazenda. A gestão de negócio. Constava a palavra amor lá
no Código de 1916. Pouca gente, ou quase ninguém, sabe disso, que a palavra amor só constava uma vez no Código de 1916. No Código de 2002, nem isso mais aparece, nem na gestão do negócio aparece a palavra amor. Mas fiz tudo por amor. E faria tudo de novo, sem arrependimento nenhum, não só como advogado, como também como professor de direito. E como advogado, minha carreira é longa, fui advogado da Light Eletropaulo por mais de 20 anos, trabalhei lá, tive a felicidade de trabalhar com o professor Miguel Reale, o velho professor Miguel Reale, convivi com o Miguel Reale, Deus me deu essa oportunidade, estava no lugar certo com o homem certo. Eu era estudioso, aproveitei essa oportunidade e depois, com o Código de 2002, integrando a comissão do deputado Ricardo Fiuza, do Código Civil de 2002, naquela ocasião, integrei a comissão e conversava com o professor Reale quase que diariamente até a aprovação do Código de 2002, que entrou em vigor em 2003. E fizemos o primeiro Código Civil comentado na ocasião, coordenado pelo deputado Ricardo Fiuza, e era o único código que tinha o histórico de todos os artigos, porque o Fiuza era o relator desta matéria na Câmara dos Deputados. Ele era o relator, é o único que tinha o histórico. Então, o nosso código, que era pioneiro, na época a editora Sarva lançou, depois, com a morte do deputado Fiuza, a professora Regina Beatriz Tavares da Silva acabou assumindo a coordenação a partir da 6ª edição até a 10ª. Esse nosso código foi um sucesso, até a 5ª edição chegou a vender 50 mil exemplares, o que não é pouco. E nesse código, vários juristas colaboraram. Por exemplo, Maria Helena Diniz, Zeno Veloso, Mário Delgado, Jones Figueiredo Alves, a própria professora Regina Beatriz Tavares da Silva. Depois, por morte do Fiuza, assumiu o professor Milton De Luca, outro professor catedrático, titular da Faculdade de Direito, o Alexandre Alcoforado, do Recife, e o desembargador Joel Dias Figueira Júnior. Éramos 10 coautores desta obra. Então, falando isso, quer dizer, quando eu saí da Eletropaulo, eu continuei, por aposentadoria até precoce na época, eu continuei advogando, militando nessa área de direito civil. Fui indicado ao Tribunal de Alçada, pouca gente sabe disso, há mais de 20 anos, por 2 vezes. Ia ser indicado pelo governador, declinei porque vi que minha vocação era continuar na advocacia. Eu talvez não tivesse vocação para ser juiz, porque eu sempre fui muito contundente. Fui perigoso no bom sentido, me considero uma pessoa educada, mas eu gosto de desafios, gosto do contencioso, gosto de tomar partido, sim. E o juiz, ele tem que ser mais pacífico, mais sereno, ele tem que decidir. E eu prefiro ser advogado da área contenciosa. Bom, feita essa minha apresentação, e dizem os portugueses antigos que elogiam em boca própria e vitupério. Não vou fazer autoelogio, apenas quem já me conhece sabe de toda a minha trajetória. Então, doutora Cláudia, eu resolvi dividir essa nossa apresentação em 2 tópicos. Vamos falar sobre a multipropriedade, o famoso time sharing, já que tudo hoje é inglês, né? Tudo mais chique, até franchise, know-how, engineering, etc., factory, etc., joint venture e outras coisas. Então, vamos falar de time sharing, que em vernáculo seria a multipropriedade. E a segunda parte dessa nossa palestra vai ser sobre o direito de laje, né? São as duas inovações recentes introduzidas no Código Civil brasileiro. Da multipropriedade, ou time sharing, eu posso dizer, eu vou fazer um pouquinho, eu não posso já começar da lei de 2018. Eu tenho que fazer os antecedentes históricos para entender por que chegamos em 2018. Há de ter uma razão histórica. Então, já de pronto, aqueles que são estudiosos do direito notarial e registrário, essa cadeira eu vou implantar o ano que vem, talvez, na Faculdade de Direito. Ai, amém. Esse projeto. Que alegria. Eu não sei se eu consigo implantar em 2021, mas vamos ver se implemento essa matéria, que só tinha na Faculdade de São Judas, pelo Dr. Galbetti. O Dr. Galbetti que dava essa matéria na Faculdade de São Judas. Na Faculdade de Direito ainda não temos essa disciplina. Nós damos essa disciplina dentro do direito civil. Então, fazendo um retrospecto histórico, por que chegamos a
a multipropriedade ou time sharing, eu queria dizer aos senhores o seguinte: o Código de 1916 não regulava essa matéria, assim como o Código de 1916 também não regulava o condomínio edilício. O Código era de 16, só que o projeto Bevilacqua ele apresentou no final do século XIX. Então, é óbvio que não podia ter condomínio edilício no Código de 16. O projeto Bevilacqua era de 1899. O Código demorou 17 anos para ser aprovado, entrou em vigor somente em 1917. A primeira lei de condomínio do Brasil foi a lei de 1928. A primeira lei, e ali ainda falava ainda fazia menção à divisão interna dos apartamentos, o que era um equívoco, porque o que adiantava dizer, bom, um apartamento tem 3 quartos, 2 banheiros, a cozinha e sala. Se o sujeito faz uma reforma, em vez de 3 quartos, vai ter 2 quartos. Então não era tecnicamente perfeita. O que fez a lei de 64? Acabou com essa divisão interna dos apartamentos. A lei de 28 perdurou até o advento da lei de 64, de 16 de dezembro de 64, de autoria do professor Caio Mário da Silva Pereira, o autor do projeto. E o professor Caio Mário foi o autor do primeiro livro sobre condomínio e incorporações, Caio Mário da Silva Pereira, em várias edições. Então, essa lei veio substituir a lei de 1928. Mas existem muitos prédios nas grandes cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, que ainda são regidos sob a égide da lei de 1928. Não se fez adaptação das convenções de condomínio. E a pergunta que vocês fariam é a seguinte: é obrigado o prédio a adaptar a convenção hoje ao Código Civil, por exemplo, de 2002, porque hoje o Código de 2002 já prevê a figura do condomínio edilício a partir dos artigos 1331 e seguintes, 1331 a 1357. Eu escrevi sobre isso no meu livro, então conheço bem o Código Civil nessa parte dos artigos 1331 e 1331. Não há necessidade nenhuma de se adaptar. Eu mesmo sou advogado de pessoas que são proprietárias de prédios construídos antes de 1964 e o que rege lá é ainda a lei de 28. É claro que algumas adaptações terão de ser feitas, por exemplo, a questão do mandato do síndico, que só pode ser de 2 anos. Alguns prédios tão antigos, não se falava nem na figura do síndico, falava na figura do administrador. Mas como é que fica o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada? É claro que não pode retroagir. A lei nova, ela tem que se respeitar tudo aquilo que aconteceu até 1964. E o Código Civil, teria ele revogado a lei de 64? Essa é a grande questão. Para mim, eu digo no meu livro, e repito aqui, para mim houve sim a revogação dos primeiros 27 artigos do decreto 4.591, daquilo que for incompatível. Por exemplo, a questão do mandato do síndico. Claro que a questão da multa condominial. Se a lei de 1964 dizia que a multa condominial poderia ser de até 20%, e se a lei do Código Civil diz que é de 2%, é óbvio que houve a revogação, porque não há incompatibilidade entre 20% e 2%. Aliás, foi uma crítica que eu fiz logo que entrou em vigor o Código. Fiz a crítica dizendo que ninguém iria aumentar a inadimplência, ninguém iria pagar o condomínio. E eu não me enganei, no primeiro ano de vigência do Código Civil, aumentou a inadimplência em 50%, principalmente nos apartamentos de distâncias balneárias ou no litoral. As pessoas não iam frequentar, falaram, eu não vou pagar o condomínio, no fim do ano eu faço um acerto. Por que as pessoas deixaram de pagar o condomínio? Porque a multa é muito barata, 2%, como se fosse uma relação de consumo, e não é relação de consumo. A grande crítica que eu fiz, dizendo que era um absurdo, isso iria quebrar os condomínios, todo mundo ia ficar sem fundo de reserva. E foi o que se deu na prática. A pessoa deixa de pagar condomínio porque não vai deixar de pagar a escola do filho, que a multa é de 10%. Não vai deixar de pagar o aluguel porque a multa é de 10%. Então, o que é 2%? Só aquilo que envolve as concessionárias de serviço público, luz, gás, telefone, etc. Quer dizer, quiseram equiparar o condomínio como se fosse uma relação de consumo. Eu provo para mais bem que não se trata de relação de consumo, se trata de uma prestação de serviço. E se eu não pago, eu onero o meu vizinho. É quase como um enriquecimento sem causa daquele que deixa. Porque, a meu ver, a maior infração, a meu ver, claro, sabe qual é o maior condômino antissocial? Aquele que não paga o condomínio. É obrigação dele pagar o condomínio. É muito pior que aquele que faz barulho da festa, porque isso está cumprido
bem ou mal, a sua obrigação de pagar o condomínio. A principal obrigação é pagar o condomínio. Se ele deixa de pagar, a meu ver, ele é um condomínio social, sim. Deveria ser aplicada a multa de condomínio social, porque ele cria um transtorno. Porque a partir do momento, depois que ele paga o todo atrasado, esse dinheiro não volta para os outros condôminos. Vai para uma assembleia e a assembleia vai dizer, não, isso não vai voltar para os condôminos, vai ficar nos fundos de reserva do prédio. É isso que se dá. Quer dizer, então eu paguei pelo outro e o meu dinheiro ficou a fundo perdido. Eu vendo o imóvel e o dinheiro fica para o condomínio. É justo isso? Não é justo. Não é justo. No entanto, o Código Civil fez isso. Em 2004, fiz pela BRIC, através do deputado já falecido Ricardo Izar, apresentar um projeto de lei, e o presidente Lula vetou. Sabe qual era a proposta nossa da BRIC? Eu apresentei ao deputado Ricardo Izar, está no meu livro, inclusive. A minha proposta era o seguinte, que a multa do condomínio deveria ser de 10%, mas de forma gradativa. Não era 10% se atrasasse um dia, era de 0,33 ao dia, para se chegar até 10% depois de 30 dias. O presidente Lula vetou, dizendo que era muito complicado o sujeito fazer cálculo. Ora, isso não é desculpa. Que o sujeito possa dizer que ia ser muito difícil fazer esse cálculo de 0,33. Mas o meu projeto era razoável, porque era 0,33 ao dia. O sujeito atrasava um dia, não ia pagar 10% de multa. Isso está no meu livro, está no nota de rodapé, eu tenho lá esse projeto. E também no meu livro, eu fiz um cálculo naquele ano de 2003, como aumentou a inadimplência no Brasil naquele ano de 2003. Aumentou 50%. As pessoas não pagaram condomínio. E a minha tese, que depois foi vencida, eu dou uma palmatória, eu dividi na época o Tribunal de Alçada de São Paulo, porque eu dizia o seguinte, só pode aplicar o código nos condomínios feitos a partir de 2003. E eu dividi o tribunal. 11 câmaras entendiam que eu tinha razão e 11 achavam que eu não tinha razão, que era a ordem pública, que atingia também os condomínios todos existentes no Brasil. A questão foi parar no Superior Tribunal de Justiça e a minha tese foi vencida, infelizmente, com o voto do Jorge Scarpezini, do ministro, dizendo que não, que era a ordem pública que atingia todos os condomínios e não só aos novos condomínios que foram feitos a partir do Código de 2003. Mas o direito é bonito. Por causa disso, a gente ganha, a gente perde. O sujeito que diz que nunca perdeu uma questão porque nunca advogou na vida, porque a gente mais perde do que ganha. Esse é o desafio, e esse é o desafio do advogado diariamente, que a gente passa por isso. Vou ganhar, vou perder, não sei. É uma incógnita. De forma que o ministro Scarpezini entendeu que não, que era ordem pública e retroagiria sim. Mas na época foi interessante essa polêmica, eu consegui dividir, eu digo eu, porque realmente a minha tese, eu falava do ato jurídico perfeito e era uma transação de um direito disponível e o condomínio não era um direito disponível, é um negócio bilateral, sinalagmático entre as partes. É a convenção de condomínio que obriga, assim, com 2/3, quando se aprova uma convenção de condomínio. O Código Civil é claríssimo, considera-se aprovada a convenção aprovada por 2/3 dos condôminos. E todo mundo se esquece de um detalhe importante, doutora Cláudia. Quando que eu vou aprovar essa convenção numa assembleia? Mas que assembleia, se esse condomínio existe? Interessante essa questão. Não tem assembleia. Primeiro eu consigo assinatura para depois aprovar a convenção, depois eu vou fazer a primeira assembleia. O senhor está entendendo? Quer dizer, as pessoas se esquecem de um detalhe importante. É aquilo, mal comparando, já comparando, aquela história da reintegração de posse. Eu só posso pedir reintegração de posse se eu perdi a posse. Se eu nunca tive a posse, a ação não é de reintegração de posse, é de emissão na posse. Questão técnica. Se eu nunca tive a posse, como é que eu vou me reintegrar de uma coisa que eu não tive? Que posse é fato. Então, transportando isso para o condomínio, é exatamente isso que se dá. Quer dizer, hoje, a multa de 2% aumentou muito a inadimplência. E, repito, a meu ver, o condomínio social é aquele que não paga o condomínio. Bom, Caio Mário da Silva Pereira, portanto, apresentou o projeto de 60, que depois virou a Lei 459, revogou a Lei de 1928, e o Código Civil de 2002, a meu ver, revogou os primeiros 27 artigos. Por que os primeiros 27 artigos? Porque os demais dizem respeito às incorporações imobiliárias, e disso o Código Civil brasileiro não cuidou. A questão das incorporações, foram mantidos os artigos da lei de 64, das incorporações, até chegar lá no final dos artigos 60 e poucos. E lá, doutora Cláudia, tem o artigo 63, que é a única exceção, que o condômino, é bom que o senhor saiba, ele não tem personalidade jurídica.
Não tendo personalidade jurídica, ele não pode adquirir bens. Vocês notaram e sabem disso. Quer dizer, eu não posso chegar a comprar bem em nome do condomínio. Muito embora ele tenha CNPJ, seja listado na Secretaria por parecer normativo, por ato normativo da Receita Federal, ele tem CNPJ, tem empregado, mas ele não pode adquirir bens imóveis. E eu, no meu livro, eu critico muito essa falta de personalidade que cria umas situações embaraçosas para o condomínio. Por exemplo, o prédio resolve comprar um terreno do lado para fazer garagem. Como não tem personalidade jurídica, eu não posso comprar em nome do condomínio Edifício Alvorada, por exemplo. Tenho que comprar em nome das pessoas físicas do condomínio. E aí, eles podem perder o negócio, porque senão eu vou ter que ir numa assembleia, eu não vou conseguir unanimidade sem condomínio para comprar o terreno. Um outro terceiro chega, compra e eu perco o negócio. Então, qual é a sugestão que eu dei no meu livro e estou dando agora para você? Tem que construir uma sociedade civil, uma sociedade simples, por exemplo, registrada no cartório de títulos e documentos, para lá comprar em nome dessa sociedade. Mas aí corre-se o risco. Se, por exemplo, se 6 ou 7 resolvem fazer essa sociedade e compram em nome desses 6 ou 7, e os outros condôminos vão ficar sem a garagem, porque eu comprei em nome de 6, 7. Aí os outros que demoraram para decidir, falaram, eu também quero a garagem. Falei, não, agora não precisamos de você. Nós 4 compramos e as garagens são nossas. Se tivesse personalidade jurídica, eu não precisava fazer essa engenharia jurídica para contornar a falta de personalidade jurídica. Eu conheço um caso concreto no litoral, que o condomínio demorou muito para resolver, e no vizinho moravam 3 banqueiros. Eles compraram em nome deles e acabou o prédio, o vizinho ficou sem o terreno. Eles compraram o terreno, porque demorou muito, porque não tinha personalidade jurídica do condomínio. Esse é aquele que defende a personalidade jurídica. Agora, como o direito não é matemática, 2, 2 pode ser 5, 6, tem a tese daqueles que acham que é melhor que não tenha personalidade jurídica. Quem é que defende essa tese, que é melhor não ter personalidade? Já vou dar outra explicação. Imagina a senhora ir no condomínio, alguém querer implantar uma quadra de golfe, uma quadra de tênis do lado do condomínio. Aí alguns condomínios mais velhos falam assim, mas por que vai comprar esse terreno? Eu já tenho 80 anos, eu não jogo golfe, não jogo tênis. Por que vai me obrigar a comprar esse terreno para os jovens jogarem golfe, jogarem tênis, jogarem squash, etc, etc? Eu não quero jogarem vôlei, jogarem basquete, eu não quero isso. Então eles falam, é bom que não tenha personalidade, porque se tivesse, chegaria na Assembleia, a maioria dizendo, vai ter que comprar. E eu ia ter que desembolsar 10, 15 mil reais numa coisa que eu não vou usar nunca, porque eu não jogo tênis, minha mulher não joga tênis, meus filhos já não moram mais comigo, etc, etc. Então são os dois lados da coisa. Mas entendo eu que isso é exceção. Na verdade, entendo eu que o legislador deveria ter enfrentado essa questão e dado essa personalidade jurídica para suprir essa omissão, a meu ver, muito perigosa, de não ter a personalidade jurídica. Bom, estou falando tudo isso por quê? Porque eu vou chegar, né, agora eu vou falar, evidentemente, que dá multipropriedade. A multipropriedade não havia no Código de 16, como não havia na Lei 4591, como não havia também no Código de 2002, somente agora em 2018. Mas eu agora quero fazer um registro histórico. Nos anos 50, portanto, no finalzinho da primeira metade do século passado, começaram a surgir alguns condomínios time-sharing no Brasil. Provavelmente, o que eu tenho conhecimento, surgiu um na cidade de Campos Jordão, no interior de São Paulo, em 1959. Um projeto feito por um arquiteto que trabalhava com Oscar Niemeyer e fez esse projeto em 1958, na cidade de Campos Jordão. Hoje é chamado o Campos Jordão Parque Hotel. É um prédio de curvas no centro de Capivari, um prédio muito grande, de 100 apartamentos, e foi vendido nesse tema a partir de 59, a meu ver, pioneiro. Não conheço nenhum outro que tenha data anterior. O Rio de Janeiro começou isso muitos anos depois, em outra cidade, e começaram a ser vendidas essas cota parte de apartamentos, a partir de 1959. Como é que funcionava? Cada apartamento tinha direito a uso de 15 dias por ano. Então, cada apartamento tinha direito a 24 cotas. O cotista que comprasse 24 cotas teria direito de uso, privatizar esse apartamento para o ano todo. E tinham 5 apartamentos grandes, de 3 quartos, cujo detentor deveria ter 72 cotas dessas unidades maiores. O que aconteceu foi o seguinte, isso foi implantado em 59, 60, mas efetivamente, juridicamente, ele não foi registrado no registro imobiliário, porque era uma coisa muito nova. Então, o que o oficial registrador de Campos fez naquela ocasião, no início dos anos 60,
ele averbou a fração ideal do terreno. Só a fração ideal do terreno. Depois de muitos anos, 30 anos depois, conseguiu-se fazer a averbação da construção do prédio, um prédio grande de 8.530 metros quadrados. Eu até fui advogado nessa ocasião, dessa questão. Conseguimos averbar a construção, mas não se podia fazer menção ao período de uso e nem ao número do apartamento, porque não tinha especificação de condomínio. Chegaram 200 pessoas, gente que já tinha morrido, já estava na terceira geração. Como localizar essas pessoas? Então é quase que impossível. Doutor Maluf, deixa eu só entender. Quando ele averbou a fração, aí que o senhor comentou, ele averbou isso como condomínio comum? Todas aquelas pessoas tinham uma fração no condomínio comum? Sim, tá, entendi. Os 40 iniciais, tinha 40 pessoas no registro imobiliário e foi averbando. Bom, isso foi nos anos 60, a partir de 1960, 61, 62. Depois o prédio ficou parado, depois ele voltou, ele terminou, demorou alguns anos e terminou. O que acontece é que na prática não se tem número de unidade. Então ele tem o número no apartamento, existe o número físico, só que só tem um lançamento de IPTU, um lançamento só. Desliga isso lá. Se tira do gancho. Então, tem um lançamento só de IPTU, e lá são 2.500 cotas, 2.520 cotas. Muito bem. Pela lei nova de 2018, por isso que eu estou dizendo da inviabilidade do timeshare, o que vai acontecer? Da forma como foi redigida a lei, o oficial registrador terá que abrir 2.500 matrículas e a prefeitura de Campos do Jordão terá que lançar inscrição municipal de 2.500 carnês de IPTU deste prédio. Uma coisa impossível, quer dizer, como é que eu vou fazer uma assembleia e convocar 300 ou 400 pessoas que são os detentores dessas frações? Resultado, dos 250 ou 300 cotistas, só 50 estão registrados no registro imobiliário, no álbum imobiliário. Por quê? Porque o condômino que tem uma cota que vale muito pouco, ele não vai gastar dinheiro com escritura nem registro. Uma cota custa R$3.000. Uma escritura hoje mínima deve custar R$800. Pela tabela, eu acho que o preço mínimo da escritura, não sei se é 700, 800, se você que a tabela me corrija, eu não sei qual é o valor mínimo de uma escritura, deve ser em torno disso, os 700, 800 reais. Ele vai pagar imposto de transmissão, depois vai pagar o registro de imóveis, e a cota vale R$2.000. Então, o que acontece? Na prática, quando morre alguém, não coloca no inventário, a não ser que você coloque no testamento. Mas se não tiver, na prática faz. Quando morre, não tem que fazer escritura de coisa nenhuma. Ele transfere, junta a certidão de óbito e passa para os filhos, passa para os netos. É isso que você está sabendo na prática. Interpessoal. Então, morreu alguém desses 2.500, o outro entra ali, sucessão direta e ponto. Exatamente. Então, o que acontece? Quem tem escritura registrada nesse empreendimento são os grandes cotistas, aquele que tem 50, 100 cotas que justifique 200, 300 mil reais. Se tem uma cota ou duas, então cria uma insegurança jurídica muito grande, é tudo contrato de gaveta e você não tem certeza de coisa nenhuma. E outra coisa, não se consegue cobrar condomínio, porque o sujeito vai dizer, bom, se eu só uso 15 dias por ano, por que eu vou pagar condomínio ano a ano? Então, qual foi a solução que a administradora encontrou para resolver esse impasse de falta de dinheiro? Quer dizer, funciona como um hotel, porque nem são apartamentos, tem muita coisa que não existe dono, que funciona como hotel. Então, o que se estabeleceu? Que quando o proprietário usa, ele vai pagar R$100 por dia para usar o seu apartamento, que tem despesa de troca de roupa, água, luz, telefone, tudo que ele vai usar. E a mobília, ele não pode alterar o mobiliário porque é timeshare, quer dizer, ele tem 24 avos naquele apartamento. Se for por 7 dias, como a lei prevê que o mínimo é de 7 dias, seriam 52 períodos de 7 dias. O meu falecido pai, eu conheço dessa história porque ele fez parte, no início desse empreendimento, de concluir, e eu continuei, entendeu? Mas, quer dizer, foi o pioneiro, entendo eu, que foi o marco histórico. Muitos anos depois, no Rio de Janeiro, o Marinas, na Avenida Vieira Soto, criou esse condomínio. E também na cidade do Guarujá, isso nos anos 60, o famoso Hotel Ferrareto.
foi vendido também no sistema do time Ferrareto. sharing. Só que o Ferrareto, ele fez um critério um pouco mais inteligente. No Parque Hotel de Campos Jordão, o empreendedor, ele vendeu o uso fixo do período. Então, o administrador ficou amarrado no proprietário da cota, que tem direito a usar, por exemplo, a segunda quinzena de julho, o apartamento número tal. Está no contrato original dele. Então, esse proprietário pode usar na segunda quinzena de julho, que vale muito mais que a cota de janeiro, que é... Ninguém quer cota de janeiro em Campos Jordão, como ninguém quer cota de julho do Guarujá. Só que houve uma diferença importante, tecnicamente falando. O do Campos Jordão, eu chamei isso de time sharing próprio. O que é próprio? É que eu tenho o período, tenho o número do apartamento e tenho o mês de uso. Ao passo que o Ferrareto do Guarujá não tem nada disso. O sujeito tem a cota, só que o administrador pode escolher a data que ele vai dar para o proprietário. Então, ele só dá para o proprietário as cotas, por exemplo, de fevereiro, se esse proprietário for dono de várias cotas. Então, houve uma reserva de mercado. Se ele só tem uma cota, nunca consegue usar o Ferrareto na alta temporada, nem no Réveillon, nem no Carnaval. Houve uma reserva de mercado. Então, eu chamei isso é expressão minha, time sharing impróprio. Então, essa distinção que se faz, eu faço essa distinção no Washington Barros Monteiro, faço isso no meu livro Limitações ao Direito de Propriedade, faço no meu livro Condomínio Tradicional e faço em todos. Enfim, a ideia, sem falsa modéstia, é minha. Essa eu que criei essa distinção entre time sharing próprio e time sharing impróprio. E qual é a vantagem para o cotista do time sharing próprio? Ele leva ao registro